Olha, pelo Foi. que Examinei. Estudou em casa. aí, não veio para mais nada. Tem certeza? Ih, gente, já Romanos, colocou. eu falei que vocês querem Romanos. Carta de Paulo aos Romanos. Os alunos estão todos na segunda-feira, tá? Hoje ninguém quis ficar na frente. Romanos. Ah, é? Hoje está todo mundo de aluno Eu mesmo. percebi que semana passada você sentiu um calor. Aqui Você não falou nada, mas sentiu. O professor não quis incomodar. Aí não falou Não nada. tem. Ô, Bacalhau. É bebeira. Bebeira. Carta de Paulo aos Romanos. Tivemos aí na última aula falando de Paulo, da vida de Paulo, sua jornada, seu caminho. Amor, acho que são vocês, não? É esse aqui, amor? Essa aluna aqui, ó, ela já está afiada. Educação no Romano, ela já está lendo o tempo. Sabe o que é isso? O obreiro não vai demorar para cá. Esquentou bem. Então, cartas de Paulo. Aos Romanos. Vamos começar com Romanos. Romanos já está entre as últimas, né, que ele escreveu, mas estamos seguindo a ordem como está na Bíblia. Depois de Atos, Romanos. Como Atos termina com Paulo em Roma, né, a próxima carta que colocaram na sequência é Romanos. Embora não seja lá no comecinho. Romanos é escrito já no final da terceira viagem missionária. Então já tem uma longa jornada aí. Paulo já se tornou crente em Jesus, já foi para... Onde ele foi mesmo? Foi parar. Salão. Quem lembra aí? Depois voltou para Jerusalém. Isso aí. Aí ficou ali um tempinho ali em Jerusalém. Depois mandaram ele Para casa, né? Para Tarso. Para Tarso. Ficou lá Aí ficou lá 10 anos. em Tarso. E voltou Quando o Barnabé foi lá buscar. para Antioquia. Isso aí. E Barnabé que lembrou dele, né? CDF, pastor. Lembrou dele, foi lá. Foi a aula semana passada. Ele só faltou, tá vendo? Ah, E aí foi para Antioquia. mas já pegou a colinha, já falei. Aí agora de Antioquia vai começar as viagens missionárias. Aí começa, aí tem a primeira viagem missionária, depois tem a segunda viagem missionária e tem a terceira viagem missionária. No final dessa terceira que ele escreveu Romanos. Ele escreveu várias cartas, mas Romanos já é lá, bem lá na frente, o ano, por volta do ano 57. Vou colocar desse aí. Ano 57. Terceira viagem. Ele está lá em Corinto, né? A cidade onde ele está, em Corinto. E ele escreve para Roma, a igreja de Roma, lá de Corinto. Ele, na carta, ele vai dizer que ele espera de Corinto ir para Jerusalém, levar a oferta que ele está coletando já há um tempo, né? Passou por todas as igrejas da Macedônia, coletou uma oferta para Jerusalém. Ele vai levar essa oferta a Jerusalém e a intenção dele é, depois de Jerusalém, ir a Roma. E até Roma, né? Que na verdade, quando a gente vê, acaba acontecendo de um jeito até inesperado, né? Que ele chega a Jerusalém e acaba preso, e aí ele apela ao imperador e vai mesmo para Roma, mas escoltado, né? Vai como prisioneiro. Esse é o capítulo 27 de Atos, né? Então, aquele
evento ali acontece antes dele chegar a Roma. Mas ele já escreveu a carta naquele evento ali que ele chega a Jerusalém. Ele está em Corinto, de Corinto ele foi a Jerusalém, em Jerusalém ele foi preso, e aí ele é levado a Roma como prisioneiro para comparecer perante o imperador. Esse é o período aí da carta. Agora, a história da carta, né? Por que ele está escrevendo? Qual a razão? Primeiro que Romanos é diferente da maioria das cartas que a gente vai ver. Paulo, né? Romanos não é sobre uma igreja que ele fundou. Ele não tem nada a ver com a história da igreja de Romanos. Provavelmente essa igreja de Roma, ela foi fundada por cristãos, por seguidores lá de Jesus que foram a Jerusalém no dia de Pentecostes, aquele lá de Atos 2, né, receberam o Espírito e eles se espalharam, foram até Roma, né, e lá eles pregaram o Evangelho e acabou crescendo a igreja. Quando a gente fala em igreja, né, a gente pensa igual hoje, né? Igreja, assim, um espaço assim que tem, né, religioso, mas não, a igreja lá era uma Tenda. Não, uma série de casas de pessoas mesmo, né? Não tinha templo assim para se reunir, não. Eram casas de pessoas, né? Fazem a igreja de Roma, mas não é que lá em Roma tinha uma igreja, não. Igual tem aqui, né? Você tem aqui, tem um endereço e tal, não. As igrejas romanas eram o quê? Eram casas de pessoas que moravam em Roma, né? E nas casas dessas pessoas funcionava a igreja, né? Então, a mesma coisa Corinto, né? Sei lá, as igrejas em Corinto, né? Que tinha uma igreja lá, né? Igreja cristã só vai ter, né? Depois, bem depois, né? No tempo do Novo Testamento ainda não tem, né? No comecinho, o templo que tem é o templo de Jerusalém. Templo religioso é só o de Jerusalém. Que não tinha nada a ver com a igreja. Né? Não, que era só dos judeus, né? Eles se reúnem lá, né? Eles continuam reunindo. Você vai ver que em Atos vai sempre dizer que eles vão lá na hora da oração, tudo. Lá era o templo religioso. Mas a igreja mesmo, ela começa em casas de pessoas que abriam espaço. Não sei se vocês viram lá, eu botei lá no grupo foi um livrinho, um PDF. Confesso meu pecado, eu olhei, mas... Então, lá tem os desenhos das casas da época, né? Você tinha em Roma, por exemplo, você tinha dois tipos de casa. Tem um tipo de casa que era chamada de domus, que era uma casa de pessoas ricas, né? Na época. Eram chamados de domus, aí eram casas bonitas e tal, vários espaços. E tinha lá um outro tipo de casa, né? Você tem lá até o desenhozinho da casa, que era uma espécie de prédiozinho, né, de 4 andares, normalmente. Aí o dono do imóvel, ele ficava no térreo e ele alugava as partes de cima. Mas eram assim, eram lugares precários, era aquele tipo de coisa assim que batesse um vento forte, derrubava tudo, né? Então não eram casas assim. Quando caísse da janela, ela caía. É dessa situação que você tem lá o menino que cai da janela, né? Então, eles eram casas amontoadas de casa, né? E as igrejas começaram nesses modelos de casa aí, né? E eram vilas de vários prédios assim, tinham em Roma, né? E aí se espalhava. Então, quando você fala assim, a igreja de Roma, né? Que lá tinha uma igreja arrumadinha lá, todo mundo ia para lá. Não, eram vários. Mas eles falam, né, que a igreja somos nós. A igreja somos nós. A gente precisa de um tempo. Tem muitas pessoas que acreditam que você precisa estar num tempo para ser para participar, né? Você pode participar de casa porque a igreja somos nós. Tem muita gente que acredita nisso e vive nisso. Só que lá ainda era um pouco diferente ainda disso, que na verdade tinham muitas casas que acabavam virando igreja mesmo, né? Então você tinha uma adesão até maior, né? Que assim, todo mundo vem para o templo. Lá não, lá as pessoas tinham várias casas que eram assim, então você ia na segunda na casa do fulano, na terça na casa do ciclano e era a igreja. Né? Mas quando o apóstolo escrevia para exortar a igreja, eram as casas? Eram nas casas. Aí como funcionavam as cartas? As cartas eram lidas no culto.
Então, é essa carta Eu mesmo. pensava que era igreja mesmo. Não, não deixa de Assim, ser igreja, templo, mas eram casas. Eu pensava que era um templo. Não tinha templo ainda. No século I inteiro não teve templo cristão, né? Então, Ele só tudo que teve... tudo que é igreja é tudo que várias Era- pessoas reunidas falando Era que o caso. igreja. Então, por isso que você vai ver que quando Paulo começa a evangelizar, ele começa sempre, quem lembra? Ele chega numa cidade, o que ele procura para ele começar a evangelizar? A sinagoga, que é a sinagoga dos judeus, já era um lugar religioso, né? Aí sim, aí ele era uma casa de estudo, né? Então ele ia para lá, porque não tinha. Então, até ter alguém que aceitou o evangelho para abrir a casa para ter o culto, começava aonde já tinha a possibilidade, que eram as sinagogas. A irmã estava lá e falou assim, faz aí, cara. Isso. Você tem isso em Atos 16 começa assim, você tem a Lídia, né? A Lídia, Filipos não tem nem sinagoga, né? É um lugar onde ele vai, não tem sinagoga, e os judeus se reuniam na beira do rio. Aí Paulo vai nessa reunião na beira do rio, né? Lá onde ele conhece Lídia, e ela oferece a casa dela. Lídia, você vai ver que é uma mulher de status social alto, então ela tem uma casa abastada, e aí ela coloca, né? A igreja de Filipos começa ali, começa na casa dela, que é a primeira igreja na Europa, que vai se espalhar pelo mundo todo. Então, mas começou com ela abriu a porta da casa dela, e aí eles começaram a fazer culto Na ali. verdade, muitas igrejas começaram assim. Todas elas no Novo Testamento começaram assim, né? No nosso E foram tempo, redes. Então você tinha uma rede de igrejas. Então, assim, a igreja de Roma era uma rede de casas. Então a gente vai ver logo daqui a pouco como quando tinha conflito ficava um problema sério. E quando brigava, e aí? Não é para minha casa. Dava um problema terrível. Não tinha um espaço surgiu a de... necessidade de um local público, né? Você vai ver que Uma sinagoga. aqui em Roma você vai ter esse problema, né? Vai ter um sério conflito aí. Mas essas igrejas, todas essas aí, em Tessalônica, em Filipos, todas elas funcionavam desse jeito. Eram casas, né? Quando eu vi a pregação, eu imaginava uma só igreja. Que a gente tem agora de ler com o nosso contexto, né? A gente imagina que era como é agora, né? Não, a igreja mesmo, o templo cristão, só vai ter muito tempo depois. Muito depois. Até porque no comecinho o cristianismo nem é reconhecido como religião. Eles são considerados parte dos judeus. Então, para o judeu já tem templo, que é o templo de Jerusalém. E já tem lugar de reunião fora do templo, que é a sinagoga. Então não podia ter outro templo, né? Então, só quando separa, e aí o cristianismo realmente vira uma religião diferente da religião judaica, aí muito mais tarde vai ter a possibilidade de ter templo. Mas isso demorou, né? Então, todo esse avivamento que você lê em Atos, essa coisa toda, tudo isso acontece pelas casas afora. O pessoal se reúne pelas casas, vão pregando, e as cartas serão lidas. Então, quando tem as reuniões, né, tanto Romanos como Coríntios, como todas as cartas de Paulo e todas as outras, elas vão fazer parte do culto. Você imagina, né, Romanos desse tamanho que era, esses 16 capítulos, mas era a pregação da noite. A pregação do culto era ler, né, a carta. Porque a maioria, você não tinha como dar cópia da carta para todo mundo. Então, o que eles faziam? Reunia todo mundo, né? O culto vai ser na segunda-feira na casa do pastor Gelson. Aí juntava todo mundo lá. Aí chegava um determinado horário, aí o Paulo, quando ele enviava a carta, você vai ver que Paulo ele tem um sistema, né, pronto para carta. Ele não só escreve carta, ele tem todo um pessoal que trabalha com ele. Você pode olhar em todas as cartas, sempre tem, né, sempre um trabalho conjunto. É sempre ele, Timóteo, mais um outro, mais outro. Essa aqui mesmo, ele está ditando e o Tércio que escreve. E aí tem uma outra pessoa, né, que vai levar a carta. Então ele está lá em Corinto, ele vai enviar a carta lá para Roma,
Mas aí ele chama uma das pessoas de confiança dele, né? Essa de Romanos, muito provavelmente, é levada, tá? Aí aparece no capítulo 16, né? Que é Febre de Cencreia, que ele recomenda aí para que eles recebam ela. Ela muito provavelmente é a pessoa designada para levar a carta a Roma. Aí essa pessoa, ela vai, né, quando o Paulo vai entregar a carta, ele explica tudo como a carta deve ser lida, como é que tem que ser, né? Imagina uma carta assim que ele está dando bronca, né? Ele vai explicar, ó, aqui você sobe a voz, aqui você abaixa, aqui, dá todo o repertório da carta e a pessoa vai lá, né? Na época tinha que contratar. A carta era coisa caríssima na época, né? Porque o papiro era caro, o pergaminho era mais caro ainda, então a tinta era cara, né? E enviar alguém, você tinha que colocar segurança, né? Tinha que contratar no exército, os romanos, né? Eles não forneciam segurança particular assim de graça, você tinha que contratar um soldado para tomar conta daquela carta, porque pelo valor que tinha, alguém poderia assaltar essa pessoa que estava levando a carta e levar, então tinha que ter alguém junto. Então, custava. Para escrever uma carta, você tinha que estar com vontade de escrever mesmo. Tinha que estar com vontade de que aquela carta chegasse a alguém. Então, era um custo alto. E a pessoa que levava, ela tinha essa recomendação. Ela ia, além de levar a carta até lá, ela faria as leituras da carta. Então, ela ficaria lá um tempo, nesse lugar. Imagina lá, essa febre de Cencreia, né? Ela tem que ficar lá em Roma e participar dos cultos, dessas reuniões aí, e fazer as leituras da carta. Por um tempo ficaria ela fazendo as leituras lá. Então ela, além, porque as cartas eram escritas para serem ouvidas, não eram tanto para ser lido como hoje, né? Então as pessoas se reuniam para ouvir a carta. Então quem lia tinha que fazer toda a interpretação da carta, toda a entonação, toda interpretar. Isso aí. Então tinha todo esse trabalho aí. E aí, nesse caso, né, de Romanos, você tem uma igreja que não é uma igreja fundada por Paulo. As outras, Paulo já passou, ele começou pregando, ele que pregou o evangelho para eles, eles começaram, ele está em outro lugar e escreve para eles. Romanos, diferentemente, Paulo nunca visitou a igreja de Roma até que a carta chegasse lá. Então, né, tanto que na carta, inclusive, ele está se justificando, que ele ainda não foi, ele prometeu muitas vezes ir, mas ainda não foi lá. Então ele vai dizer, ó, agora eu pretendo de Corinto ir a Jerusalém e depois eu vou passar por aí para visitar vocês. Então, por isso ela é uma carta um pouquinho diferente. Se você olhar a maioria das cartas de Paulo, ele é mais incisivo, mais duro. Aqui em Romanos ele é mais light, né? Pega mais leve, porque a igreja não era, né, ele que fundou, né? Então ele pega um pouquinho mais light. Mesmo esse capítulo 1? Mesmo capítulo 1, todos eles, né? Não parece, né, que a gente lê, né? Mas a gente vai ver o porquê, mas ela tanto que ele vai ser a carta que ele vai se apresentar mais longa. A parte de apresentação dele, você pode ver que são 7 versos para ele se apresentar. Então ele gasta tempo para se apresentar. Paulo, diferente de hoje, né? Hoje quando você fala em Paulo, assim, as pessoas imaginam, né? Paulo é o cara, né? O cara do evangelho é Paulo. Paulo falou, está falado, né? Assim, mas na época não. Na época Paulo era um personagem extremamente controverso. Nem todo mundo era muito favorável a ele. Então você vai ver que isso toda a vida dele, né? Ele, desde que ele começou, você vai ver que vai ter no começo aquela resistência dele ter sido perseguidor, mas depois também, devido às ideias dele, devido à maneira dele de falar e devido a toda a repercussão da vida dele, você vai ver que tem gente que aprova, mas tem gente que não é muito fã dele, né? Então tem de tudo, né? Então ele
Assim, se ele fosse nos dias de hoje ele tivesse Instagram, ele não seria muito Não ia ter muito like, não teria não. lá muitos Ia ter muito seguidores. medo. Não. É, Que a gente pensa, né? Paulo deveria ser o cara assim, que todo mundo. Né? Mas isso só muitos anos depois que Paulo se tornou, né, esse grande pregador aos olhos de todo mundo. Na época, né, muita gente tinha. Então, quando ele está escrevendo para os romanos, ele sabe que lá em Roma, né, a fama dele não é muito boa. Então, boa parte do que ele vai se apresentar aí é para quebrar isso daí. Então, as razões do que ele está escrevendo, né, aos romanos, ele mesmo vai explicar. A intenção dele, segundo ele mesmo aí na carta, ele está em Corinto, a sua intenção é ir a Jerusalém, né? Ir a Jerusalém. Depois de Jerusalém, ir a Roma, passar em Roma e depois ir para a Espanha. Essa é a intenção dele. Então ele já pregou em toda a Ásia, ele já sabe que a igreja está espalhada por toda a região da Ásia. Lá em Roma já tem a igreja, e aí a intenção dele é chegar na Espanha. Lembrando que Espanha na época ali não é a mesma Espanha de hoje, o país só. Lá era toda a região oeste de Roma, né? O Império Romano era chamado de Espanha, era uma região gigante. Lá no Antigo Testamento, essa mesma região tem um outro nome. Você vai logo lembrar. Tarsis. É a mesma região para onde um profeta lá do Antigo Testamento quis fugir, lembra? Né? Então, era uma espécie de fim de mundo, digamos assim. É assim, para o mundo da época, aquela região ao oeste lá era o fim do mundo. Para eles não existia a América, né? Então ali era a região onde o mundo acabava. Então, na verdade, a intenção de Paulo é o quê? É levar o evangelho até o exatamente, até o fim do mundo. E o fim do mundo para eles é lá. Então ninguém chegou lá. Ele está dizendo, aqui todo mundo já conhece, aqui todo mundo já sabe, aqui o evangelho já cresceu, já tem muita gente, né? Já está várias e várias casas por todo o império. Ele diz, a minha intenção é passar em Roma, conhecer vocês, cumprimentar, e aí pegar uma oferta aí com vocês também para me levar até lá. A intenção dele é essa. Então, chegar até o final. No fim das contas, a gente não sabe se ele chegou lá ou não. Porque Lucas termina a história, corta antes, né? Corta, aí fica sem saber, né? Porque uma parte da história de Paulo acaba ficando sem a gente saber o que aconteceu com ele, se ele chegou lá ou não chegou, né? Mas até Roma ele chegou, né? Que é como termina a Atos. Então, a intenção dele é ir, levar o evangelho até o confim da terra, até o final, né? Até onde não tem, aonde tiver alguém, ele quer levar o evangelho. Ele sairia de Ele estava em Corinto, ele viria a Jerusalém entregar uma oferta, iria até Roma, né? E de Roma ele partiria para lá. Possivelmente não chegou por conta disso. Como em Foi Roma. preso em Jerusalém. Ele foi preso. Aí a dúvida é, ele ficou preso até morrer ou ele foi solto nesse meio tempo e chegou aí lá? Isso é o que ninguém sabe até hoje. Né? Eu vou perguntar. Possivelmente, né? Tem um intervalo de tempo ali que não se sabe, não se conta da história dele. Não sabe, porque ele, lá em Roma ele virou um prisioneiro domiciliar, né? Ele ficou preso em uma casa. E aí pode ter acontecido de o imperador ter dado liberdade temporária para ele. Prisão. O julgamento dele lá. O julgamento dele lá também a gente não sabe no que deu, né? Então, se o imperador libertou ele, deu voz de liberdade lá para ele, ele pode ter ido
até lá. E depois, né, quando ele voltou, como diz a tradição, ele morreu decapitado durante o período de Nero. Mas isso é tradição, não tem como provar. Né? Então, mas é o mais conhecido aí da história dele, que no final ele acabou decapitado em Roma. Mas não se sabe se ele ficou o tempo todo ou se ele teve esse tempinho de ir até lá. Aí, só quando você chegar na glória, você pergunta para ele se ele foi lá ou se ele não foi. Acho que é muita pergunta. Fora isso, a outra intenção dele é, então, a primeira intenção dele é escrever Romanos é encontrar apoio para ir até aqui. Que os crentes de Roma, deem apoio para ele aqui. A segunda intenção dele é explicar o evangelho que ele prega. Por incrível que pareça, nessa época já era controvertido o que era o evangelho. Já tinham vários evangelhos surgindo na época e possivelmente uma das formas que ele recebe é que ele prega coisa que ele não prega. Então, uma das razões dele é explicar aos romanos que não conheciam ele pessoalmente, explicar qual é o evangelho que ele prega. Tanto que Romanos é uma explicação do evangelho. Você lê a carta de Romanos, é uma explicação do evangelho que Paulo prega. Então, não é à toa que é uma carta tão famosa. A gente pensa que crente não precisa do evangelho, né? Mas Paulo pregou o evangelho para os crentes de Roma, explicou todo o evangelho para eles. Então, você pega aí É ter droga doutrina cristã. você pega aí, ele vai. Então, ele quer ir à Espanha, ele quer explicar o evangelho, é a segunda, né? A segunda razão. Ele está escrevendo. E tem uma terceira razão, pela qual ele está explicando, que é o problema que está acontecendo em Roma. Situação da igreja. Então é uma carta, né? Não é um tratado. Às vezes a gente lê Romanos, como se fosse um tratado, assim, Paulo está assim na biblioteca, né? Cheio de livros, e aí ele vai pensando sobre justiça de Deus, sobre fé, aí vai escrevendo, né? Mas a realidade das cartas de Paulo são realidades do dia a dia, de pastor de igreja mesmo. Ele vai pastoreando, vai vendo os problemas e vai escrevendo carta para resolver os problemas. Então, e às vezes, mas lá em Roma ele tem nada a ver com aquilo, né? É uma igreja que tem nada a ver com ele. Mas você vê que ele, como ele se considera o responsável por toda a pregação no mundo gentio, ele acaba se interessando por todas as igrejas que têm realidades gentias aí, inclusive de Roma. Aí, para a gente entender a situação de Roma, né, da igreja de Roma, vamos voltar lá como ela nasceu. Então, lá no dia de Pentecostes, né, o Espírito veio, né, aí esses judeus que estavam em Jerusalém foram cheios do Espírito e aí se espalharam pelo mundo. Chegaram lá em Roma, aí começaram a pregar o Evangelho, começaram nas casas a formar a igreja. Né? Essa igreja foi se formando por esses grupos de judeus. Né? Só que quando chegou no século não mudou, né? Então, o século I. Quando chegou na data de 49, mudou o imperador. O imperador passou a ser Cláudio César. E Cláudio César era um imperador assim, meio antissemita. Não era lá muito fã de judeu. E como surgiu uma briga lá em Roma por conta dos judeus, isso você vai ter na história, inclusive biografia de
Cláudio César de Suetônio, ele vai dizer que surgiu uma briga em Roma por conta de um personagem lá chamado, segundo Suetônio, Crestes. Nem romano. Que muito provavelmente, né, seja sobre o Cristo. Né? Para eles, para os romanos, judeu, cristão, é tudo a mesma coisa? Então, essa confusão que surge lá, como surgiu na maioria dos lugares onde o Evangelho chegou, e os judeus ficam disputando quem é o Messias, quem não é, e essa coisa de Jesus ser o Messias criou disputa, muito provavelmente essa disputa por Crestes aí seja uma disputa que Jesus é o Cristo, é o Messias, né? É o rei. E aí o que faz o imperador? Ele mandou expulsar todo mundo de Roma. Todo judeu que tinha lá, ele mandou expulsar. Aí ele não quer saber se é judeu seguidor de Jesus, se não é, ele manda expulsar todo mundo que é judeu de Roma. Você tem isso em Atos 18, né? Atos 18, quando Paulo encontra Priscila e Áquila, né? E o texto lá de Atos 18 vai dizer que Priscila e Áquila estão vindo de Roma expulsos por ordem do imperador. Então, né, é onde ele conhece Priscila e Áquila, que são daqui, dessa igreja, né? E eles foram expulsos, né? Estão fora de Roma. César, deixa eu te fazer uma pergunta. Por exemplo, Átila e Priscila? Então, eles tinham um negócio, né? Tinha. Então, o apóstolo Paulo conheceu eles quando eles tinham esse negócio, eles faziam... Isso, também, mas já numa outra cidade. Então eles foram expulsos daquilo, né? E foram parar lá em Corinto. E eles estão lá, eles trabalham, né? E ele acaba conhecendo eles no trabalho. Assim. E acaba conhecendo que são crentes. Então, em Jesus. O Paulo foi aceito lá na casa deles. Então, Depois, né? Porque agora eles estão fora de casa, né? Isso. A casa deles, onde tinha o Evangelho e tudo, era aqui. Aí eles foram expulsos, foram parar lá em Corinto, né? E assim, vários crentes da época aqui. Então, a igreja era predominantemente dominada por judeus. Lá em Roma, são judeus que dirigem a igreja, coordenam o culto, tem as casas onde acontece o culto. Que foi o casal que patrocinou Paulo. Também, exatamente. Tanto que ele vai, aí no finalzinho, capítulo 16, ele vai ainda falar sobre a Priscila, que já voltou para Roma, né? Mas aí eles foram embora, e o que aconteceu com a igreja lá? Imagina o cenário, né? Você tem um pessoal que tem esses cultos organizados em várias casas. Aí esse pessoal foi tudo expulso. É uma questão de romano na igreja. Você tem ali, aí só sobrou o quê? Quem se converteu no caminho, os novos crentes. Só que agora, o que aconteceu? Aquelas casas ali que eram de judeus se fecharam, aqueles líderes que dirigiam todo o culto, que organizavam, faziam tudo, foi tudo embora, e aí o pessoal que ficou, que se converteu ali, que era gentio, o que eles fazem da vida? Fica todo mundo em casa, né? Eles continuaram a igreja, exatamente, eles vão continuar a igreja, eles vão começar nas casas deles, vão continuar pregando, e aí começa, né, a igreja de Roma começa a se tornar de maioria gentia, mas continuou a igreja. Então eles não pararam, né? Todo o pessoal que começou o evangelho ali foi embora, aí os novos crentes ali é que ficaram responsáveis. Essa ordem da carta é depois, então. É depois. Isso é quando antes, né? Isso é lá no ano 49. A carta é em 57. Sim. Né? Então aqui em 49, né, esse pessoal é tudo expulso. Quando foi no ano 54, o imperador morreu, e quando morreu o imperador, muitas das ordens dele também caducaram. Então, caducou a ordem dele de expulsar todos os judeus de Roma. E aí, você vai ver que Priscila volta, vários cristãos, vários seguidores de Jesus e vários judeus
tanto cristãos quanto não, né, tanto seguidores de Jesus quanto não, voltaram para Roma. E aí, quando eles chegam, a igreja agora já é de maioria gentílica. Só que aí esse pessoal que chega de volta, eles chegam lá, muito bem, né? Vocês continuaram aí, né? Já tem uns 5 anos que a coisa pegou e a igreja quase morreu, mas vocês deram continuidade, mas agora nós chegamos de volta. Agora nós chegamos de volta, Queremos de volta. queremos os lugares de volta. Onde? Então aí foi o problema, irmão, que o pessoal que já estava ali agora de gentios, eu não, agora não, agora a gente que lidera a igreja é nossa. Então aí virou o quê? Virou um conflito nas igrejas romanas. E aí você passa a ter igrejas romanas cristãs que tem igreja onde se reúne só gentios e outra que só se reúne judeus. Que virou uma disputa. Então juntava todo mundo, reunia todo mundo, né? Quando começou, os judeus lideravam, mas todo mundo se reunia junto, todo mundo sentava à mesa junto. Então, agora que os judeus foram embora, aí os gentios começaram a liderar os cultos. Quando os judeus voltam, aí vira uma disputa. E o que acontece nessa disputa? Se separam. E aí agora isso vai ter a igreja cristã ali que não se junta com a outra dali. Você tem a da rua A que não se junta com a da rua B. Entendeu? Porque só por uma razão, porque a da rua A são os gentios que comandam e eles não querem abrir mão de comandar. Aí os judeus querem comandar, não querem ficar ali sendo comandados. O que eles fazem? Abrem uma na rua B. E aí Roma vira, a igreja de Roma vira uma igreja partida entre judeus e gentios. E aí vira uma disputa. Então você tem, na primeira vez aí, né, você tem uma igreja, né, que não junta mais todo mundo na mesma mesa para comer. César, tira só uma dúvida para eu entender melhor. Então, quando houve esse conflito, o apóstolo Paulo já tinha saído. Não, Paulo ainda não tem nem nada a ver com isso aqui não. Lembra que Paulo está fora disso tudo. Disso tudo, É. ele tinha saído. Aí Ele nem conhece essa igreja, né? Ele só, ele ouviu falar isso tudo quando ele encontrou lá a Priscila e o Acho Áquila. que voltaram de lá. Entendeu? 3 anos. Paulo até esse momento não tem nada a ver com a igreja. Ele é de outro, imagina assim, ele é de outro campo. Isso acontece no campo de Roma, ele é lá no campo de Corinto. Então isso acontece lá, ele não fundou a igreja, não tem nada a ver com a igreja, ele só sabe da história. Mas aí, o que acontece? E Roma é o quê? É o centro do império, é o lugar mais importante onde a realidade do evangelho, né, é vista para o império inteiro. Então é um lugar importante da igreja ser um bom testemunho. Só que o que aconteceu com essa igreja aqui? Ela dividiu, ela partiu ao meio. Então era para dividir o meio. Como era nas casas, então tinha a casa do judeu que fazia os cultos. Aí ele diz, não, mas agora na minha casa quem dirige o culto é o judeu. Aí eu, não, então eu vou fazer na minha casa. Então agora, aí o que acontece? Todo mundo ia para as mesmas casas, né? Então você tinha um culto na segunda, ia todo mundo que era crente em Roma, ia na segunda para aquela casa. Tinha na terça, todo mundo ia para aquela. Agora não. Agora você tem um ali na segunda e tem outro aqui na segunda. Isso, né? Isso é assim, uma grande coisa. Isso é a coisa mais normal no século XXI. Na nossa época é normal. Né? Paulo não sabia que seria normal, né? Então quando ele está escrevendo aos Romanos, ele não imaginou que seria normal isso um dia, né? Na época, para eles isso era uma coisa absurda, era uma coisa fora do comum, né? Que a igreja se reunisse e tivesse esse tipo de divisão. Então ele vai explicar o evangelho, ele tem 3 propósitos aí. O que ele vai contar? Vai escrever toda essa carta bonita de Romanos aí. Uma é que ele quer terminar a missão, outra é que ele quer explicar qual é o evangelho dele, e outra
para lidar com essa situação da igreja. Ele quer, de algum jeito, conseguir conciliar judeus e gentios novamente. Ainda tem aquela briga da promessa, que a promessa para a gente. Esse vai ser o ponto da discussão. O judeu vai dizer, nós temos que liderar porque a promessa foi para nós primeiro. Aí no capítulo 11 ele... Isso aí. Então, na verdade, você pega ali desde o 1:18 para frente, você vai ver que ele vai colocar judeus e gentios, vai sempre voltar na carta. Né? Uma hora ele está falando com os gentios, outra hora ele está falando com os judeus, outra hora ele está falando com os gentios, outra hora ele está falando com os judeus. Mas no final de tudo ele quer dizer o quê? Que em Cristo Jesus é tudo só tem uma igreja só. Né? E se a igreja não se entender, ela não entendeu o Evangelho. Aí depois ele fala que o culto não é... Então agora quando você olhar Romanos, você vai ver que tem toda essa polêmica por trás. Né? Agora, ele não chega lá na carta e fala assim, ó, estou sabendo que está assim. Não, você vê que não tem nada a ver lá, ele faz o quê? Ele faz todo um jeitinho, né? Ele vai com todo um cuidado explicar o que é o Evangelho, para que eles entendam o quê? Que o que está acontecendo lá não é o Evangelho. Mas Agora, ele diz que a igreja é muito boa, né? Ainda está elogiado na igreja. Agora interessante, né? Como que sabia isso tudo, né? Ele sabia isso tudo se ele não tinha informante. Não, ele tinha. Você mesmo falou que eles trabalharam junto lá? Eles que vão contar, eles que vieram daqui. Olha a ordem cronológica, Mauri. Em 49 o pessoal foi expulso de Roma. Aí Em eles chegam aqui. 54 eles voltaram. E em 57 que ele escreve a carta. Isso aí. Então, nesse meio tempo, ele conheceu Áquila, Priscila, esse pessoal todo que veio de lá. Olha E o mais show que uma ele tinha turma. para poder saber de tudo, né? Então, ele era um camarada que ele estava sempre sabendo de tudo que acontecia no Evangelho. Né? Aquele cara antenado em tudo. Né? Você vê que Paulo é aquele cara super ativo. Né? Ele sabe de tudo que está acontecendo sobre o Evangelho em toda a região. Né? Então, ele está sempre ligado em todas as notícias. E olha que não tinha Instagram, não tinha Facebook. Você tem WhatsApp, Não tinha WhatsApp. Imagina se ele tivesse tudo isso. Ia fazer chamada Pensou? de vídeo. Era informação que ele tinha, muito... Carta cara na época, toda dificuldade, precisava de navio. Ele, a maior parte do tempo que escreve preso. Mas ele conseguiu se comunicar com o mundo inteiro da sua época e sempre estar antenado de tudo que está acontecendo no Evangelho. Agora ele tinha muito... O cara estava muito ligado nisso. Ele vivia para isso. Então ele viveu para o Evangelho. A vida dele era Evangelho. Era tudo que estava acontecendo em todos os lugares, aonde o testemunho era de acordo com o Evangelho ou em desacordo com o Evangelho. Então aí ele vai explicar o Evangelho. A intenção dele, ao explicar o Evangelho, é que a igreja de Roma aprenda o Evangelho como ele aprendeu. Então, eles precisam entender. Aí a gente começa o capítulo 1. Vamos ler para ver como é que é. Lembrando de tudo isso daí, você vai ver que cada palavrinha dele, né, isso tudo está implicado lá. Olha como ele abre o Evangelho. Eu vou ler a saudação. Sei. Vamos começar só com a saudação, só para a gente captar o que ele está dizendo. Paulo, servo do Senhor, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Só nessa frasezinha aí, servo, é a mesma a palavra que ele usa aí, a gente traduzir bem ao pé da letra, é escravo. Então, olha como é que ele abre a carta dele. Eu sou Paulo, escravo. Mas está dizendo o quê? Eu não faço A minha vontade. vontade. Já é uma cutucadinha assim, né? Sim. Paulo, escravo de Jesus Cristo. Bem direto. O qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu Filho,
que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos. Essa aí é a definição do Evangelho que ele já dá aí. Qual que é a essência do Evangelho que ele prega? Jesus Cristo. Jesus Cristo, Filho de Deus. Isso aí. Isso aí é a mensagem dele. A essência do Evangelho é isso. Ele não prega sobre ele não prega outra coisa. Jesus Cristo, Filho de Deus. Vamos lá. Igual, né? Pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. É a todos que estão em Roma. Ele está escrevendo para todo mundo e a carta dele vai ter que passar pela rua A e pela rua B. A igreja A e B. E ele vai dizer que todos são amados Chamados Também chamados para ser de Jesus Cristo. santos. Então são todos chamados, são todos amados por Deus, são todos santos de Deus. Já coloca todo mundo igual. Essa é a apresentação dele. Uma longa apresentação, você olha as outras cartas. As outras a apresentação é mais curtinha. Essa aí é uma apresentação longa. Passa um bom tempo explicando quem ele é e o que ele prega. Eu sou Paulo, eu prego isso. Jesus Cristo, tal. E estou escrevendo a um grupo de pessoas que são santos, que são chamados, que são também igual a mim. O mesmo chamado que eu tenho, todos vocês têm também. Né? Então, esse é o Chamado para ser de Jesus Cristo. Pronto. Então você vê que é assim, é uma apresentação dele, mas já é também o quê? Uma lembrança para eles. Ó. O que vocês estão fazendo no Evangelho? O que é o Evangelho para vocês? Por que vocês pregam Jesus Cristo? Já é uma cutucada, assim, de leve, né? Parece assim, se você não sabe da história que está acontecendo, você passa tranquilo, nem se dá conta, né? Você fala, poxa, esse pessoal é gente boa mesmo. São santos, são chamados, são gente boa. Né? Questão de interpretação. Paulo, servo do Senhor Jesus, e depois ele fala assim, entre os quais também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Servo também, tá? Isso aí. Não. A vontade que nós fazemos é a dele, não a nossa. Somos servos ou escravos, que é a palavra que ele usa nele, né? Os escravos de Jesus. O que era um escravo? Era alguém que não tinha direito. Lá na época eles conheciam muito bem essa realidade. Né? O escravo, ele não tem direito próprio. Ele vive pelo direito do seu Senhor. Então, quando ele diz que ele é escravo de Jesus, ele está dizendo, eu não faço a minha vontade, faço a vontade dele. Ainda mais para Roma, né? Você está ali em Roma, no centro do poder. Mas aí ele vai prosseguir aí. A frase que é a mais famosa, que é a frase programática de Romanos, que vai explicar tudo que ele vai dizer depois, né? É o verso 16 e 17. Quem lê aí? Não me vergonhe Não me vergonhe do do Evangelho, Evangelho, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Pois nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo viverá de fé. Então, é para judeu e grego, ele já colocou todo mundo, né? Ele está escrevendo para todo mundo, tudo igual. Mas ele diz que ele não se envergonha. Lembra que na época, né, que ele está dizendo assim,
eu não fico lá acanhado quando vou na frente, né? Isso não, na época... vergonha da morte de Cristo. A vergonha lá na época é que a cultura da época era uma cultura de honra e vergonha. Então era uma questão cultural a vergonha, não é uma questão de ser... É que a gente pensa assim, Paulo não se envergonhava, quer dizer que ele ia para a praça e gritava que Jesus... Não é desse sentido, né? É a vergonha no sentido de que ele não tem demérito em seguir o Evangelho. A vergonha era o quê? Quando você sofria um demérito por determinado comportamento. Ou honra, quando você ganhava alguma coisa por um outro determinado comportamento. Então ele está dizendo, eu não me envergonho, ou seja, não é demérito nenhum para mim pregar o Evangelho de Cristo. Lembra que Cristo foi crucificado na cruz. Então ele é considerado, do ponto de vista fora do cristianismo, aos olhos romanos, um criminoso. Então você está pregando uma mensagem que poderia implicar que você participa desse crime. Então, né, seria um demérito. Ele está dizendo o quê? Não, o Evangelho não é para mim demérito algum, pelo contrário, ele é uma bênção para mim, ele é mais do que isso. Ele vai dizer, não me envergonhe do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus. Poder de Deus. Para quê? Para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro dos judeus e também dos gregos. Mas aí ele diz a frasezinha que é o centro de Romanos aí. Pois nele se revela Nele se descobre de Deus. você De revela fé em fé. justiça de Deus. Esse é o tema aí da carta de Paulo aos Romanos. O tema principal, justiça de Deus. Agora, Paulo usa, como diz o Pedro, Paulo fala, não é fácil de entender. Tem uma fala assim de Pedro, lá na carta de Pedro, que ele diz isso. Né? Paulo, né? Cujas palavras não são tão fáceis de entender. Né? Então, esse Paulo que não é lá, muito fácil a gente entender, muita gente torce o que ele diz. Né? Pedro vai dizer isso aí na carta dele, né? Sobre Paulo. E realmente Paulo você tem que ler com calma e cuidado. Então, mas Romanos, para a gente entender, como Romanos a gente lê hoje, né? Como que a nossa leitura é afetada. Primeiro, ela é muito afetada pelo século XVI, porque Romanos foi muito importante no movimento do século XVI, que foi o movimento da Reforma Protestante. Então, muito do que a gente lê em Romanos é muito do que aconteceu no século XVI. Né? Isso acontece até hoje na nossa, digo assim, em geral. Não quer dizer que é a sua em particular. Né? Assim, no modo geral, quem é protestante tem sempre o hábito de ler Romanos, lembrando muito o que aconteceu com Martinho Lutero. Né? Porque o contexto do século XVI, né, acaba sendo muito projetado na nossa leitura de hoje para Romanos. O que aconteceu no século XVI e por que Romanos foi importante lá para a Reforma? No século XVI, a Igreja Católica, né, o Papa na época estava construindo a Basílica de São Pedro. Quem lembra aí o que é a Basílica de São Pedro? catedral. Aquela catedral bonita que tem lá em Roma, né? Riquíssima. Aquela mulher que nunca sai de lá, a Globo está sempre lá. Isso aí, Eusis Camparini, né? Ives. Então, é aquela basílica ali, né? Que tem lá a Capela Sistina, que tem todas aquelas obras gigantescas. Então, aquilo na época ali estava sendo construído. E ali, se você olhar, muitas coisas que ali são de ouro, né? Pedra preciosa, é riquíssimo. E, na época, quando essa basílica estava sendo construída, a igreja precisava de dinheiro. Então, surgiu no século XVI a coisa do indulgência. Isso aí. O que é a indulgência? Quem lembra? Comprar um pedacinho do céu. A indulgência é um documento, né, que a igreja dava
Então, na época tinha aquela ideia de que o quê? Ó, Um terreno inicial. isso aí. A pessoa morreu. A escritura dele, né? A pessoa morreu. Ela reivindicar. Aí o que acontecia com essa pessoa? Lá nessa época aí, como é que eles explicavam? Diziam, a pessoa morreu, mas ela tem pecado, né? Aí ela ficava presa no purgatório. Até pagar todos os pecados para depois poder ir para o céu. Então ela ficava presa ali. E aí vinha lá o vendedor de indulgência e dizia, ó, eu tenho aqui um documento, que é a indulgência. Com esse documento aqui, se você pagar, o que acontece? Você não vai pro purgatório, vai direto pro céu. Vai direto. Mas vamos dizer que você tem um parente, você ficou, seu parente morreu, você fala, esse aqui é meu parente. Comprar para liberar O que ele. você fazia? Comprar para liberar ele. Comprava para liberar ele. Meu Deus Então, do céu. e assim começou. Inclusive, você vai ver que você pega essas coisas da época, né? Tinha até uma musiquinha e tudo, né? O pessoal dizia, né? Pratinha que caía no cofrinho, alma que saía do purgatório. A pratinha caía no purgatório. Tinha uma rima lá, não funciona muito em português, né? Mas em latim funcionava. Tinha até uma rima, era rimado, né? A musiquinha, né? Pratinha no cofrinho, né? Alma subindo. Isso aí. Então, aí o que acontecia? Você levava um documento para casa. Então você comprava um documento. E assim a igreja começou. E o Lutero viu isso daí, né? Vai ser o ponto, né? Assim, a gota d'água, né? Ele já vem ali com uma série de coisas, mas vai ser aí a gota d'água para ele se... Na verdade, ele não quer mudar a igreja, ele quer só acabar com isso, né? Mas na época ele está exatamente, ele é professor, Está respaldando-se. ele é professor na época, né? De universitário, né? Lá na Alemanha, e inclusive a Alemanha na época fazia parte de uma coisa que era chamado o Reino Santo, né? Então era a igreja que comandava o governo desse Reino Santo, né? Eram vários países que participavam e formavam esse Reino Santo aí, e os príncipes, né? Os reis, os governantes eram eleitos por príncipes, e boa parte desses príncipes eram da igreja. Então a igreja comandava a política na época, né? Resumindo, era isso aí. Então, e para conseguir dinheiro fazia isso daí. E o Lutero está lá ensinando, e justamente ele estava ensinando Romanos na época. E quando ele está ensinando Romanos, que aí ele vai ler esse verso 16 e 17 aí, né? Que ele vai ler aí que o justo vive pela fé, a justiça de Deus se revela no Evangelho. Tudo você está lendo isso tudo aí, ensinando lá, e isso vai motivar aquele momento ali que ele vai levantar lá as 95 teses, né? Aquela história toda que você conhece da reforma. Mas boa parte do que ele lê em Romanos tem muito a ver com o que está acontecendo na época dele. Então ele começa a ler Romanos lá atrás, e ele começa a imaginar que o judeu, né, ele é igualzinho o católico do século XVI. Que o judeu também ele tem a mesma mentalidade. Isso vai, na época, Romanos vai motivar a reforma, tanto que a igreja vai mudar ali radicalmente. Aliás, se você olhar todos os grandes movimentos da igreja, desde o século IV em diante, sempre tem Romanos no meio. E Romanos é um negócio meio perigoso. Porque Romanos está... Você pega a maioria dos grandes avivamentos da história, tem Romanos aí. E o Lutero vai traduzir Romanos, ele ainda vai colocar no prefácio lá, né, que todo crente deveria memorizar Romanos, né, palavra por palavra. Para ele, Romanos é o evangelho mais sublime, né, o seu elemento mais sublime. Mas aí, né, com essa carta, com essa leitura, ele vai se levantar contra essa coisa da indulgência e vai movimentar todo o protestantismo, né,
Depois vem Calvino também, a mesma coisa com Romanos, mas lá na frente John Wesley também com Romanos, e vai por aí afora. Então, Romanos serviu para lembrar a gente disso daí, que o Evangelho não tem nada a ver com comprar um pedacinho do céu, né? Mas tem a ver com ser justificado. Claro que lá no século I, né, as pessoas não estavam querendo comprar um pedacinho no céu, mas eles também vão ter uma certa disputa, porque aqueles que chegaram primeiro no Evangelho vão achar o quê? Vão achar que tem privilégio, né? Então, Romanos vai dizer para a gente, né, capítulo 1, a partir do verso 18, depois que ele faz esse texto aqui, a partir do verso 18 para frente, ele vai colocar assim, ó, os gentios. Ele vai dizer, todos os seres humanos no mundo, eles estão indesculpáveis diante de Deus. Paulo, do verso 18 do capítulo 1 até capítulo 3, ele vai fazer um cenário imaginário, assim. Ele vai imaginar que está todo mundo, toda a humanidade num tribunal. Se a carta para por aí, é um problema não. Então, está todo mundo num tribunal. E Deus é o juiz. E todo mundo é réu. E aí ele diz, aí toda a humanidade está lá, sentado, e aí ele vai apresentando os pecados de todo mundo. Apresentando, ele diz, então todo mundo está, no final, condenado. Porque tudo é pecador, né? Todo mundo peca, todo mundo está errado, todo mundo se desviou de Deus. Mas aí do outro lado ele tem os judeus, que é o pessoal da lei, de Moisés, essa coisa toda, né? E eles estão lá, estão separados disso tudo. Ele vem falando de todo mundo. Aí o pessoal que é da religião, né? O pessoal da igreja, a gente lê hoje, a gente pensa que, né? Mas o pessoal da igreja é o pessoal do capítulo 2, né? É o pessoal da religião. Aí ele chega no capítulo 2 e o pessoal que está lá, muito bem, né? Esse pessoal é tudo pecador mesmo. O pessoal perverteu mesmo a ordem, né? Todo mundo distante de Deus, todo mundo perverso, todo mundo, ninguém agrada a Deus. E aí ele vai falar do judeu. Aí o que ele diz? Capítulo 2. Ele vai imaginar que está falando com uma pessoa só, vai dizer, não, você muito bem, você vai na igreja, você ora o tempo todo, você prega o tempo todo. Ele vai dizer o quê? Pois menos a ti mesmo naquilo que julgas. Exatamente. Você, aí tá, você imagina, né? O que ele está imaginando? Um tribunal, está todo mundo não crente lá e os crentes aqui. Os não crentes, olha, tudo perdido. Tudo. Aí falam todos os pecados dele. Aí o crente está aqui, fala, bem feito, vai tomando. Se eu pudesse contar, eu falava mais uma meia dúzia. Aí tá lá. Então, aí agora o que ele faz? Tem lá o alguém. Aí esse judeu que está ali do lado, olhando, ele olha para lá e diz, eles são culpados. Aí agora ele vira para eles aqui, que diz o quê? Vocês também, que estão julgando eles ali, também estão culpados. Então ele vai colocar toda a humanidade igualmente. Ele vai dizer, quando chegar no capítulo 3, vamos ler lá. Capítulo 3, verso 21. Agora, porém, se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Não há distinção. É o 26. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Olha só como é que ele colocou? Todos pecaram. Destituídos estão da glória de Deus. Agora para fazer isso entender, sabe? Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Deus o propôs para propiciação pela fé no seu sangue,
para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a tolerância de Deus, para a demonstração de sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, olha como é que ele colocou. Ele pegou todo mundo e disse: todo mundo é pecador. Igual. O gentio é pecador, o judeu é pecador. Só que ele nivela todo mundo para baixo. Lembra da confusão que está na igreja? Lembra que uns estão dizendo que merece estar em primeiro lugar, outro merece estar em segundo. Agora ele vai pregar. O evangelho que eu prego é isso aqui. Todo mundo É pecador e é igual. Todo mundo nivelado por baixo. Pronto, aí pegou. Porém, Estamos esquentando. Ele vai dizer, ó, é todo mundo ali. Aí agora ele faz o quê? Tá, e imagina, ele está imaginando lá o tribunal, ele está dizendo, Deus é o juiz. E se todo mundo está condenado, o que Deus vai fazer? Dá a sentença agora, que é condenar todo mundo. Só que aí é onde entra a novidade do Evangelho. Né? Ele vai dizer, quando Deus então se levanta para dar a sentença, o que ele faz? justifica gratuitamente pela graça Então ele vai dizer, ó, que nós somos por meio de quem? de Jesus Cristo. Tem até uma expressão aí que a gente traduz como fé em Jesus Cristo, no verso 22. Meu 28. Verso 22. Para isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo. Para Essa todos palavrinha aí. e sobre todos. Essa palavrinha fé em Jesus, em Paulo, fé, essa palavrinha é a mesma palavrinha, quer dizer tanto fé, como também a mesma palavrinha quer dizer fidelidade. Incluímos os que o homem é justificado pela fé, sem a obra da lei. 28. Não é a fé em Jesus só, né? Mas também a fidelidade de Jesus. Então, o Paulo sempre vai ter essa dificuldade aí. Então, o que Paulo está dizendo aí, né? Para a gente resumir. Ele está dizendo o seguinte, ó, Deus olhou para todo mundo, olhou aqui o não crente, disse, você é pecador. Aí olhou ali o crente e falou, você também é pecador porque você fala dele lá, mas você faz também. Então, está todo mundo igual. Mas na hora de dar a sentença, ele olhou e ele encontrou uma pessoa fiel. Jesus. Então, é isso que Paulo está dizendo. Então, Deus, o que ele fez? Deus é justiça. O que quer dizer que Deus é justiça em Paulo? A gente pensa assim, né? Justiça é uma coisa e amor é outra. Assim que a gente lê, né? Justiça é uma coisa, amor é o contrário. Mas só que em Paulo, justiça e amor são sinônimos. Fazem parte. A justiça é parte do amor de Deus. Estranho, né? A justiça é parte do amor. Não é contrária a ele. Por quê? Por que Deus é justo, segundo Paulo? E por que justiça é parte do amor? Vocês imaginariam aí? Porque Deus não tem pecado, não é de acordo com o pecado. Isso aí também. Deus Mas não mais bate do que com isso. o pecado. Ó, vocês dizem assim, Deus é justo, isso quer dizer que ele ama. Estranho. E a gente pensa o contrário. Justiça e amor são polos inversos. Deus é amor, mas também é justiça. A gente até canta assim, né? Deus é amor, mas também é justiça. Mas só que para Paulo, justiça é parte do amor de Deus. Por quê? Se você lembrar, Deus poderia ser indiferente ao mal. Quando Paulo diz que Deus é justiça, ele está dizendo o quê? Que Deus Justifica. não deixa o mal reinar. Então é amor. O que acontece? Deus criou um mundo perfeito. E aí o mal entra nesse mundo. Se Deus é indiferente ao mal, o que acontece? O mal toma conta de tudo. Então quando Deus age com justiça, ele está fazendo o quê? Retirando o mal. Então ao retirar o mal, ele está sendo o quê? Amoroso. Porque ele quer, ao retirar o mal,
consertar o mundo quebrado. Então, a justiça de Pai. Olha, vamos ler de novo então o verso 16 e 17. Capítulo 1. Isso. Não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro os judeus e também dos gregos. Pois nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Aonde que se descobre essa justiça? Nele quem? Deus. Cristo. Como está escrito. Porque não me envergonho do Evangelho. O Evangelho é Poder de Deus. poder de Deus. Nele quem? Evangelho. Evangelho. Se descobre. A justiça de Deus. Então o Evangelho que você prega, nele, no Evangelho, acontece o quê? A justiça de Deus se revela. Por que a justiça de Deus se revela no Evangelho? Evangelho. Porque Cristo morreu. Não? Também. Então, mas vê aí, mas fica assim, a justiça de Deus. Ó, o Evangelho que você prega é o quê? Poder de Deus. É o poder de Deus que vai te salvar. Nisso se revela A justiça. a de Deus. justiça. Por que na justiça? O Evangelho que a gente prega, ele é justiça. Por quê? Porque ao você pregar o Evangelho, o que faz o Evangelho? Ele é poder de Deus para salvar. Então o que ele faz? Justiça. Ele arranca de você o mal, a justiça. Ele arranca de você a sua maldade, ele arranca de você a sua natureza ruim. Então o que ele faz? Te justifica, te torna justo. Então o Evangelho ele é justiça. Olha que coisa. Olha a crise que acontece em você quando você encontra o Evangelho, ou quando o Evangelho encontra você. O que Paulo está dizendo. Não me envergonhe do Evangelho, porque ele é poder de Deus. E esse poder faz o quê? Te salva. Quando esse poder de Deus pega você e te salva, o que ele torna revelado aí? A justiça. Acontece um ato de justiça quando você é salvo. É aquele conflito. Eu não Porque ele mereço. te arrancou do mal. E agora você foi plantado em Jesus, que é o amor. Isso aí. Olha só que coisa que ele está dizendo. Então acontece um ato de justiça quando você é salvo. Ficou grande agora, hein? Olha que coisa que está acontecendo. Olha, não me envergonho do Evangelho. Aí a gente pensa que o Evangelho é só o quê? Ah, Jesus é uma história tão bonitinha, acho que eu vou seguir. Vamos fazer justiça. Né? Mas o que ele está dizendo? Quando o Evangelho te encontra, por isso que é o poder de Deus. E quando ele te encontra, ele faz um julgamento em você. É uma crise que acontece com você. Você é levado ao tribunal. E aí você é justificado não em você mesmo. Aí é o que está lá, 3:21. Vamos ler de novo. Como ele vai explicar? Isso. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. 2:22. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, essa fé em Jesus aí, né, para a gente entender o sentido de Paulo, você vai ter que traduzir como fidelidade de Jesus. Senão você não vai entender. Nós não vai entender. A fé aí, ele está falando da fidelidade de Jesus. Então ele está dizendo o quê? Ó? A justiça de Deus se revela Pela fidelidade de Jesus Cristo. é por causa da fidelidade de Jesus. Então, ó, o poder de Deus encontrou você. Você é pecador, digno De morte. de morte. Todos pecaram. Mas quando esse evangelho pegou você, o que ele olhou? Deus olhou para fidelidade de Jesus. Por causa da fidelidade de Jesus, essa fidelidade passou para você. É a substituição que acontece aí. Vê se não vai continuar, ele não vai usar uma imagem agora de sacrifício. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus,
sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Isso aí, pode seguir. Pode ser assim. Para demonstração, é isso mesmo? Não. Ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus. Então o que ele está dizendo aí, ó? Deus está lá no tribunal, olhou aqui, pecador, olhou ali, pecador, olhou lá, pecador, todo mundo pecador. E aí agora ele vai pronunciar a sentença, mata todo mundo. Mas aí ele olhou Jesus, o justo. E agora ele faz o quê? Pega o sangue desse justo e come. Por causa da fidelidade desse Jesus, o que acontece? Meu lugar. A justiça é aplicada. Então o Evangelho não é só amor contra a justiça, é um amor com a justiça. O amor de Deus no Calvário acontece por quê? Então, o que aconteceu na cruz do Calvário? Por que você precisa de que Jesus tenha morrido por você? Para que a justiça de Deus. Para que a justiça seja feita. Não tem um outro meio de ser salvo, por isso que ele poderia dizer assim, não, a gente é tudo pecador, mas Deus não poderia dizer assim, ó, mas está todo mundo perdoado, está tudo bom, né? O que aconteceria? O mal continuaria. Então ele precisava de quê? Fazer justiça. Como Deus é justo e imparcial, ele sempre fará justiça. Mas aí o que ele fez? Como a sua justiça é parte do seu amor, ele mesmo se entregou. Para que ele mesmo Fosse punido pela minha fosse transgressão. punido. Então, por que o Evangelho é justiça? Porque você não é punido, mas Jesus é punido. A punição que era sua recai sobre ele. E agora, a justiça que é dele, a fidelidade que é dele, Recai sobre mim. recai sobre você. Como não Então, é? o Evangelho é justiça. A justiça se revela no Evangelho. E aí a gente pensa assim, não, é só que a gente veio, Jesus é legal, é bacana, é uma história bonita, o pessoal canta bem, aí a gente entra, né? Um dia a gente vai para o céu. Mas é mais do que isso. Paulo está dizendo que o Evangelho é uma crise que acontece. Uma crise cósmica que acontece. Quando o Evangelho te encontra, ele te alcança e a justiça é feita. Aí que entra aquela ilustração que você contou não lembro se foi domingo ou na quinta, não sei que dia, você pregou, do prisioneiro. Você que contou? Prisioneiro? Que não. Foi ele que contou? Acho que não. Ah, não, foi a, Não. foi a irmã Sara lá no Safarael. Parece, É muita gente que fala grego, que ela contou que todo pregava esse evangelho com o prisioneiro e ele não aceitava, porque ele falava, eu não aceito esse Deus que perdoa o que eu fiz. Eu fui um criminoso, um assassino, estuprador, e Deus vai me perdoar. E aí quando pregaram para ele, né, de que o crime dele merecia a morte como paga, mas ainda assim Cristo morreu no lugar dele para que ele fosse salvo, aí ele falou, agora sim, esse Deus eu aceito. Exatamente, isso aí. É porque às vezes a gente pega metade do Evangelho só, né? Só prega que Jesus é amor, né? Mas o ato de amor de Deus está em ele mesmo sofrer a justiça, a penalidade. Então não é assim, ó, Deus não faz vista grossa aos nossos pecados. Todo pecado que a gente comete, ele é lá alcançado pela justiça. Ele tem a punição dele. Só que, o que acontece? Jesus toma o seu lugar na punição. É disso que Paulo está falando. E ele vai dizer, e ele faz isso com todos. É o pecador, o pagão, o religioso também. Então não tem ninguém assim que vai dizer assim, ó, é o meu mérito, é a minha qualidade, é porque eu oro no monte 3 vezes por semana, por isso que Deus faz. Não tem mérito nenhum. Então ele vai dizer assim, ó, ninguém tem mérito. Se falar essa frase em culto. Não é?
Mas é aquela coisa assim, a gente pensa que tem mérito. Nada que a gente faça Tem que falar nos a verdade, dará não ficar passando a mão. mérito. Então, aí o Paulo vai dizer o quê? É o mérito De Jesus. de Jesus. Causa dele. Só que esse mérito dele precisou o quê? Sacrifício. Ele sofreu. É o mérito que vem pelo sangue dele. E aí, como? Tanto que Paulo vai dizer, por que você é justificado? Está aí capítulo 3, verso 4, né? Ele vai dizer que aonde que a justificação acontece? Isso. Que momento? Isso é 3, Deixa eu 4. procurar na minha biblioteca aqui. Procura aí, vai ver. É o versículo que está ali. Até você. É isso mesmo. O texto está assim: de maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e vossas quando forem Será que não é o julgado. 3, não? Pois que, se alguns foram incrédulos e a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus, Deixa eu ver aqui. Isto é a justiça de Deus. 5, não? Não é 5, não? Porque ele fala que a justificação é na ressurreição. É 4:25. 4, 25? Isso. ele foi entregue por nossos pecados e ressurgiu para a nossa justificação. Então, como que a gente é justificado? Pela morte de Cristo. Quando Jesus ressuscita. Porque ao ressuscitar, Deus prova o quê? Ele é puro, Que ele era digno. que ele é Senhor. Então, essa é a prova de que ele era. Porque ele poderia ser pecador também. Se ele continua morto, era porque os pecados eram dele. Então, o que acontece? Ele morreu pelo pecado, mas ele não era Pecador. pecador. Então, ele ressuscitou. Ao ressuscitar Jesus, Justiça. a justiça dele é comprovada. E a justiça dele sendo comprovada, e o sangue dele agora faz parte de você, você também é Você me justificado. justifica de todo mundo. Então é a morte e a ressurreição dele que fazem esse processo. Aleluia. Olha que coisa. Aí Paulo vai dizer, ó, não tem mérito algum. Então não tem quem chegou primeiro, não tem quem chegou depois, não tem quem é melhor, não tem quem é mais bonito, não tem nada disso no Evangelho. No Evangelho todo mundo é Pecador. por baixo. Tudo pecador. Mas todo mundo é justificado ao se ligar a Jesus. É a conexão com ele. Por isso que Paulo vai usar sempre uma outra expressão que é estar em Cristo. Então é o que? Participar de Cristo. Ser participante dele. Então boa parte do que ele vai dizer depois é você tem que se tornar um participante de Cristo. Ao você estar conectado a Cristo, ele sofreu a justiça. E agora ele passa a você os méritos dessa justiça. Então não tem mérito em ninguém. O mérito é de Cristo. Aleluia. E é um espelho também do Éden, né? Isso aí. Espelho É a volta Você vai ver que desde... do jardim. Exatamente, porque ele é perfeito. Ele pode te tornar perfeito novamente. Não, e o sacrifício, né? Que eles foram cobertos pela pele de um animal. Não é isso? Isso é simbolizado. Adão ia. Isso era um símbolo, né? Isso é um símbolo. Prefigurava, né? Do cordeiro. Desde lá você já vem, né? Prenunciando, todo o Antigo Testamento também, prenunciando. E aí Paulo diz, agora aconteceu de ser em Cristo. Então ele está dizendo, aconteceu alguma coisa, a justiça se revela no Evangelho. Deus é justo. E Romanos inteiro é sobre a justiça de Deus. E essa justiça recai sobre Jesus. E por causa dessa justiça que recai sobre ele, Deus encontra nele a fidelidade perfeita. Como ele tem a fidelidade perfeita, ele se torna líder de uma nova raça, um novo povo. E agora, pertencer a Jesus é o quê? Pertencer a esse novo povo. E aí ele vai explicar aos romanos, né? Esse é o evangelho que eu prego. O evangelho é esse aqui.
ele não Daí tem. vocês estão vivendo. Ele poderia ser uma coisa de mérito, que é o que está lá todo mundo disputando, né? Você tem o capítulo 2, ele está dizendo, tem um pessoal que é religioso e acha que tem mérito porque é religioso. Tem o outro que não é religioso, mas acha que tem mérito pelo lugar onde nasceu, por ser romano, por estar no centro do império. Ele vai dizer, então, o que Deus fez? Colocou todo mundo por baixo. Todo mundo. Então não tem ninguém melhor. Nem Paulo. Ele mesmo vai dizer lá em... vai ficar mais claro quando ele diz em Filipenses 3, né? Ele vai dizer, eu era irrepreensível conforme a lei. Imagina, o cara vai dizer, ele olhava para ele mesmo e dizia, eu sou perfeito, eu sou cara. Mas agora ele vai dizer, tudo isso não me tornou justo diante de Deus. Quando compareci diante da justiça de Deus, toda essa minha perfeição era mentira, era falsa, era só o quê? Era o ego. Então o que acontece? A tentativa dele de ser perfeito já escondia o pecado dele. Porque, se você olhar assim, até a pessoa dizer assim, ó, eu orei 10 horas por dia e quando chega de noite eu venho aqui e mostro o meu joelho. Todo arrebentado. Olha, começou o que eu fiz? Não, jogou tudo fora. Exatamente. Porque eu fiz tudo aquilo ali. É bom? É muito bom. Só que ao pegar aquilo ali e transformar... Glória para mim. Exatamente. Já tornou que aquilo que era bom... Ruim. Num propósito pecaminoso daquilo ali. Então o que Paulo está dizendo, eu era perfeito. Mas por que eu era perfeito? Eu era perfeito para parecer perfeito. Mas lá dentro do coração, essa perfeição não existia. Ele vai dizer, só Jesus de Nazaré realmente foi totalmente perfeito, sem querer aparecer. Ele era perfeito porque era perfeito. E aí quando ele morreu em meu lugar, agora o sangue dele serve de propiciação. Propiciação vem daquela imagem que ele tira lá do dia da expiação, né? Quando o sacerdote matava lá o animalzinho, levava lá no Santo dos Santos, né? Uma vez por ano, e aí espargia ali em cima da tampa, né? Que era propiciatório, e aí criava a propiciação, que aí perdoava todo mundo. Vai dizer, é isso que Deus fez com o sangue de Jesus. É isso que aconteceu. Agora o sangue dele é aplicado, né? A justiça dele se aplica, né? E eu sou parte dele. Por isso que a igreja é chamada de quê? Corpo de Cristo. Quer dizer o quê? Ela faz parte dele. Isso quer dizer que a justiça dele é nossa. Se você olhar, né? Quando chegar lá no capítulo 8, ele vai dizer assim, ó, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não mandou um segundo. Então, nenhuma condenação há, portanto, né? Depois que ele fez toda essa análise aí, né? Na próxima aula a gente vai do 5 ao 8 para a gente ver como é que ele vai fazer essa análise, né? Então ele vai dizer o quê? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque eles passaram da morte para a vida. Agora o Espírito que está nele. Então, ao fazer isso aqui, aí é onde ele vai explicar do 5 ao 8, que Deus não fez só isso, ele fez mais que isso. Ao você ser identificado com Jesus, o que Deus fez? Para que você fosse realmente sem condenação, Ele colocou em você o Espírito Santo. O Espírito dele. Mas pensa nessa igreja na hora que recebeu essa carta. Meu Deus. Aí Ele te deu esse Espírito por quê? Porque lá, se você lembrar lá atrás, quando Ele deu a lei para o povo, a lei era perfeita, mas o povo era imperfeito e não conseguia cumprir a lei. Para que Ele deu o Espírito? Para que aquela lei entrasse dentro do seu coração. Essa carta eu não ia entregar cartão. Então o que o Espírito faz? Aí ele pensa assim, então, já que Jesus sofreu todo o castigo, então eu posso viver de qualquer jeito agora, estou tranquilo. Não, o que ele diz? O Espírito entra em você. Para quê? Para que a lei de Deus, que você não consegue cumprir, o Espírito faça ela brotar no seu coração. Aleluia. Olha que coisa. É o Espírito para isso.
E aí o que o Espírito vai fazer? Vai te fazer gemer com gemidos inexprimíveis pela criação. Aleluia. Amém? Amém. Semana que vem a gente vai para o Deixa eu fazer uma dúvida. Sim. Sempre como na Bíblia fala sobre a justiça de Deus, é isso que significa? Desde o Antigo Testamento, normalmente, mas tem texto que não, que é só a justiça, né, no sentido de juízo. Né? Mas normalmente Justiça é no sentido que Deus vai castigar. a É isso pessoa, aí. aquele povo. Aí é só a gente pensar assim, ó. Deus construiu tudo perfeito, e aí veio o pecado e vai destruindo tudo. Imagina que Deus é indiferente a isso. Ele faria o quê? Nada. Agora, como ele ama a sua criação e ele quer recuperar, o que ele faz? Ele age. Então, sempre que Deus age com justiça, até mesmo lá quando ele destrói, quando ele manda o juízo, quando ele castiga, é por que ele faz isso? Porque ele quer restaurar a criação. Sempre Deus está restaurando a criação. Você vai ver, quando Deus manda o dilúvio, o que ele quer fazer? Ele quer só eliminar o mundo? Não, ele quer restaurar a criação. Tanto que ele começa tudo de novo, igualzinho lá atrás. Então, sempre que tem, aí você fala assim, veio o castigo de Deus, mas não é porque Deus é malvado que a justiça dele age. A justiça é sempre um ato de amor. E sempre avisa. Porque é sempre, ela tem um propósito. O propósito da justiça de Deus não é destruir, Restaurar. é eliminar o mal e restaurar o bem. E sempre ele avisa, né? Igual falou com o Jó, né? Exatamente. Então, quando ele desvia o mal, ele não precisa agir com juízo. Não é sempre. Por isso que o Jonas vai falar assim, eu te conheço. Eu sei como é que é. Eu fugi porque eu te conheço, Senhor. Eu te conheço, eu sei como é que Sei que é. você ia- Eu sei que a tua justiça é você sempre ia um salvar ato de aquele amor. povo mais. E se esse pessoal lá se converte, o que acontece? Não vem o Não ia ter castigo. justiça. Porque o objetivo da justiça de Deus é sempre restaurar. Se antes de que Deus envie o castigo, o povo se arrepende, o que acontece? A restauração já começou, então o castigo não virá. Então é sempre justiça. Que amor. Nunca a justiça de Deus é Castigo. rival do amor de Deus. Acabou a fala. Deus é amor, mas também é justiça. Acabou, Isso acabou. aí. Se alguém falar de perto de mim, eu falar, pelo amor de Deus. A justiça é parte desse amor. Já mudou totalmente o contexto da frase. É uma completa heresia. Eu saí mais convertido hoje. Hein? Eu também. Eu converti mais um pouquinho. Eu também. Tô O saindo mais versículo crente virou um daqui. texto, hein? O versículo virou um texto. Já viu que Romanos é perigoso, né? Romanos vai te deixar crente de verdade. Pensei nisso. E Ah, eu o gostava. que ele falou se cumpriu, né? É a palavra vai do sair por aí, Evangelho. Eu gostava, eu já li Romanos todo, gostei, estudei, mas esquece. Assim, Igual né? isso aí. Esquece. Romanos Eu é. falo que eu nunca mais Começou, vou ler. Eu já até Nós somos desde o primeiro capítulo, só que não tem nada disso aí. Estou totalmente equivocado. Chegou o A próximo. parte mais importante que eu achei é que Paulo não tinha ido a Roma. A mais próxima foi essa. E eu achei que a igreja era legalzinha mesmo, achei. Era um Eu tempo, também né? achava, eu achava. É, a gente lê o Novo Testamento nesse. Eu imaginava Era até muito tudo, comum a gente tudo. ler assim, o Novo igreja Testamento. boa, Imaginar que tem mesmo Eu imaginava até tudo. Tá vendo? Paulo um não falou, mas a templo. igreja é boa. Os cristãos custaram a ter tempo. Foi O século pastor três, hoje não. pregando sobre. Não, ele tá falando mesmo das qualidades, né? Ah, sim, da igreja mesmo ser boa, né? A igreja Ele estava elogiando a igreja. São fervorosos, são cristãos. Aí são entre Gente linhas. boa, né? Não tava. Entre linhas, É. tava legal não. Era pra ser, né? Na visão dele era o que era pra ser. Essa é Mas... branca. Vamos orar. Era profético, né? Era, professor. Glória a Visão de Deus. fé.